em nossos corações. Nós te adoramos. Aleluia. Coloque todo o seu amor a Ele. Porque não existe ninguém como o Senhor. Nada se compara a Ele. Não há ninguém como tu, Senhor. Diga para Ele, não há ninguém como o Senhor. Ninguém se compara à tua presença. Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara a ti, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Eu te adoro, Senhor. Te louvo por tua graça. A ti, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, uma oferta suave ao Senhor, porque nós te adoramos mais de todas as coisas. Maravilhoso, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, grande Senhor, grande Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos escutar a tua voz. Obrigado, Senhor, nós podemos escutar a tua voz. Chura, mara, chura, muitas vezes nós não queremos pedir nada, nós só queremos encostar no teu peito e no silêncio desfrutar da tua presença, porque muitas vezes no silêncio, ou na maioria das vezes, somente em estar calado na tua presença nós podemos sentir no fundo do nosso coração que o Senhor tem tudo sob controle. Isso é maravilhoso. Te adoramos, Senhor. Ah, doce presença de Jesus. Nós te adoramos. Amada nossa alma. Maravilhosa essa paz que o mundo não pode dar. O mundo jamais paz, a tranquilidade, o descanso, a confiança que só o teu Espírito Santo dentro de nós pode proporcionar. E é maravilhoso, Senhor, saber que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas aflições, em meio a tantas tristezas e desespero, dentro do nosso coração, toda tristeza,
desespero vai embora. As circunstâncias não têm nenhum significado para nós. Porque dentro do nosso coração, mesmo no silêncio, sem dizer uma palavra, nós podemos sentir, nós podemos ter a convicção, nós podemos ter a fé, a certeza inabalável dentro de nós de que o Senhor tem absolutamente tudo sob controle. Tudo que nós precisamos aprender é descansar na Tua presença. Não para pedir, não para murmurar, não para reclamar, mas para desfrutar. Para desfrutar tão somente da presença do Senhor. Desfrutar do Teu amor. Desfrutar da Tua maravilhosa graça. Desfrutar de Ti. O Senhor é o nosso maior amor. Eu te adoro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amado da minha alma. Eu te adoro. Aleluias. Aleluias. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por você estar conosco nesta noite, reunindo conosco, seja presencialmente ou virtualmente, que você possa aprender mais do Senhor nesta noite conosco. Amém? Tá bom, delícia. Obrigado. Estão servidos um cafezinho? Uma das maiores dificuldades hoje das pessoas entenderem Deus é essa dificuldade de se relacionar com Ele, entender o que Deus quer dizer. E a vida religiosa hoje ela é muito complicada. Primeiro que são muitas doutrinas, ideias e coisas diferentes para todo lado. Qual é o certo? Qual é o certo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar Deus? E parece que a gente está num emaranhado de doutrinas e de ensinos e de coisas. E nesse emaranhado que muitos desistem. E o que eu enxergo muitas vezes é que as pessoas estão como se estivessem batendo cabeça, sabe, um com as outras. Literalmente assim, cegos guiando cegos. Estou falando do meio religioso. Porque as pessoas vão e fazem suas doutrinas com tanto afinco e fazem suas campanhas com tanta ênfase. E defendem as suas denominações com tanto zelo e propósito. E nesse propósito, nesse zelo, nesse foco das práticas religiosas, eles não conseguem alcançar que é o principal, que é o relacionamento com Deus. A única forma de nós entendermos aquilo que Deus quer de nós é conversando com Ele. A única forma de nós entendermos qual o propósito que Deus tem para a vida da humanidade, para a vida de cada indivíduo, de cada ser humano, homem ou mulher, é entrando em comunhão com Ele. A única forma de você entender aquilo que a Bíblia está dizendo é entrando em comunhão com Ele. O problema é que as pessoas elas buscam tantas fórmulas para tentar conseguir se livrar dos problemas, se livrar das enfermidades, se livrar das dores, se livrar do peso, da pobreza, se livrar de tantas coisas, e fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas, quando que
A única coisa necessária é buscar a comunhão com Deus. A única coisa necessária é buscar a presença dEle, buscar a presença. O Senhor existe, fala comigo. O Senhor é real, o Senhor de fato é um Deus que quer, que me ama, então me mostre esse amor. Talvez esse seja o único desafio que nós devamos colocar diante de Deus. Não o desafio de me dê um carro, ou me dê a casa, ou me dê um emprego. Se o Senhor é Deus, faça isso. O desafio para Deus é: eu não estou conseguindo enxergar o Senhor, se mostre para mim. Quando você com o coração busca a Deus, aí Ele se revela. E sabe o que acontece quando Ele se revela? Aquilo que Ele deixou escrito torna-se claro para nós. Eu entendo a Bíblia todinha hoje, de Gênesis a Apocalipse. Por que eu entendo a Bíblia toda? Porque eu conheço quem falou o que está escrito aqui. E muitas vezes quando eu vejo um texto escrito, eu consigo imaginar como aquela pessoa escutou isso de Deus e como ela escreveu, e por que ela usou essas palavras. Eu consigo entender aquilo que Deus está dizendo, e isso é muito bom porque eu consigo entender o que Deus falou para aquela pessoa e que aquilo ficou escrito para mim. E quando eu medito na palavra, eu consigo entender, eu consigo discernir qual o propósito de Deus com isso que Ele deixou escrito. Mas não por causa de uma revelação, algo assim transcendental, algo que vem e plum, sabe, acende na minha cabeça. Não é por causa disso, é por causa de uma única coisa. Porque eu conheço Ele. Quando Deus fala uma palavra no meu coração, mesmo sendo uma palavra escrita ou algo que Ele fala para dentro de mim, quando Deus fala uma palavra no meu coração, eu sei quem Ele é. Ele fala carregado de amor, carregado de cuidado, e isso traz entendimento de por que Ele falou isso. Carregado de zelo. E as palavras de Deus, elas consolam, exortam e edificam. Nada mais do que isso. Ou é para corrigir um caminho errado, ou para me tirar de um erro, ou para construir em mim uma fortaleza, algo, um edifício, uma construção espiritual. Então, quando nós buscamos Deus, Ele se revela a nós. Fica fácil entender aquilo que Ele disse. Fica fácil entender quem Ele é. Vou mostrar a você como é fácil entender aquilo que Deus quer falar para nós. Lembrando que tudo que Deus fala para nós tem que ser aceito por fé. Você não tem como ver para crer. Primeiro você crê, depois você vê. Então, quando tem uma palavra de Deus que Ele fala para nós, que a gente coloca a fé nessa palavra, aí que as coisas acontecem. Por exemplo, vamos pegar algo bem conhecido. Salmo 23. Abra aí sua Bíblia, Salmo 23. Vamos meditar um pouco nesse Salmo 23 e tentar entender como ele é para nós um guia, como ele é para nós uma revelação de quem Deus é. Vamos tentar ir bem devagar. Primeiro versículo do Salmo 23. Eu podia até pedir para falar em... Se eu estivesse na igreja, eu ia pedir para falar todo mundo comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, como todo mundo sabe isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe esse versículo decorado. De igreja, sem ser de igreja. Você coloca no adesivo do carro. E aí você pensa assim, poxa, Senhor é meu pastor, e você tem um monte de necessidade, você começa a falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é pastor, não me faltará. Só que na verdade sua cabeça, sua mente, ela está na falta.
E esse é o problema. Quando você pensa assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a sua mente está focada no que está faltando. E esse é o problema. Porque o que vai suprir você é o Senhor, se Ele for o teu pastor. E o que é o Senhor ser o teu pastor? Então não adianta você ficar declarando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se você não entende como é que Ele se manifesta para você como um pastor. Porque o problema não está na falta. O problema está no pastor, porque o pastor, ele supre as nossas abundâncias. Tem uma versão antiga, uma versão mais literal, que ela diz assim: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Mas não é a mesma coisa? Quando você fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na nossa consciência, como eu falei, nós estamos pensando na falta. Não vai me faltar nada porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você pensa assim, o Senhor, meu pastor, não me faltará, quer dizer que o foco não está na falta, o foco está nele. Ele não vai me faltar. Então você não vai pensar em alguma necessidade que você tenha, vai pensar em que Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Ele não vai faltar com você. Quando? Quando você confiar nele. E aí entra a questão do confiar. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor de ovelhas, a única função dele, vou botar assim, única entre aspas, o propósito é alimentar a ovelha. Né? Então ele vai, pega as ovelhas do aprisco e leva para elas pastarem. Come, leva para a água. Bebe água, volta para o aprisco. Protege. Nesse inteirinho ele vai livrar dos lobos, vai livrar dos mercenários, vai livrar dos ladrões de ovelha, vai livrar do urso, vai livrar da ribanceira, para as ovelhas não caírem na ribanceira, porque a ovelha não enxerga muito na frente, ou seja, ele é o guia. E as ovelhas precisam confiar no pastor. Se elas tivessem consciência, no caso a ovelha animal, ela teria que confiar no pastor, porque é ele que vai suprir todas as necessidades dela. Se o Senhor é o nosso pastor, precisamos deixar que ele nos guie para onde? Para os pastos verdejantes, para o alimento. E aqui não se refere só ao alimento, comida. Se refere, sabe para onde? O alimento espiritual. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Ele falou assim: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Então, se o Senhor é meu pastor, ele vai vai me guiar para o melhor alimento e vai me guiar para a melhor água. E o melhor alimento e a melhor água é quem? O próprio Senhor, Jesus. A presença dele supre todas as nossas necessidades. Porque o que é que ele faz? A presença dele nos preenche de tal maneira que até as necessidades que nós julgamos ser necessárias, elas se desmancham, elas somem. E ele vai cuidando de tudo. Quando nós pensamos em Deus, sempre temos que pensar sobre uma condição de relacionamento íntimo. Temos que pensar sempre numa condição em que ele supre dentro de nós primeiro todas as necessidades emocionais. Por isso que no versículo 3 fala: refrigera-me a alma, ou refrigera a minha alma. Justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, quer dizer o quê? Eu ando em paz, queridos, e essa é uma das melhores coisas da vida. E talvez seja uma das maiores necessidades da vida moderna. Andar com a alma refrigerada. O que é isso? Andar de maneira leve, andar de maneira tranquila, andar de maneira despreocupada. Quando está escrito aqui, refrigera minha alma, quer dizer que a presença de Deus em nós nos supre de uma maneira tão intensa que
as pressões externas do mundo atual, do mundo moderno, elas não vão nos deixar angustiados. Nós vamos andar por um caminho, por veredas de justiça, por amor ao seu nome, ou seja, porque ele ser o nosso pastor, ele vai nos guiar num caminho de retidão, num caminho de justiça, num caminho de paz, ele vai nos direcionar os passos, por quê? Porque ele é o nosso pastor. Tudo que diz respeito aqui, diz respeito a andar com ele, estar próximo a ele. E eu ainda digo mais a você, andar no colo dele. Esse salmo que foi escrito por Davi, ele demonstra uma total relação de dependência de Deus. Porque a ovelha é um dos animais mais dependentes de se criar. Muito mais do que boi. Muito mais do que cavalo. Muito mais do que cachorro. Cachorro você solta, ele se vira. Ovelha não. A ovelha que saiu do aprisco, que se perdeu, Jesus falou que o pastor teve que deixar as 99 e ir atrás de uma que se perdeu, e colocou ela nos braços e trouxe de volta e curou-lhe as feridas e ungiu com óleo nas feridas e tratou dela. Ovelha, se perder, se destrói. Ovelha, se for para o mundo, quebra a cara, não tem como, vai voltar ferida, vai voltar cheia de coisas, vai voltar com peso, não vai voltar com a alma refrigerada, vai voltar com a alma angustiada. E ele nos guia por esse caminho. O que é que nós precisamos? Confiar. E nós só vamos adquirir essa confiança em Deus no momento em que nós conhecermos Ele. E conhecer Deus não é ler a Bíblia. Não. Conhecer Deus é desenvolver comunhão com Ele. Primeiro você desenvolve a comunhão com Ele, na presença dEle. Depois a Bíblia é revelada para você. Aquilo que eu falei no começo. O problema hoje é que as pessoas querem as coisas de Deus sem conhecer Deus. Querem ter uma alma refrigerada sem ser na presença dEle. Não tem como. Querem que nada que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor não nos deixe faltar nada sem que Ele seja o pastor. Eu quero que o Senhor me dê todas as coisas sem eu andar por um caminho de justiça, sem ser guiado por Ele. E quando eu falo ser guiado por Ele, não estou falando de uma doutrina, não estou falando de uma religião. Eu estou falando de você escutar a voz do Espírito Santo dizendo para você: filho, não faça isso, filho, não vá por esse caminho. Se você for, você vai se ferir. Não vá naquela direção, não tome essa atitude. Não deixe a ira consumir você, não deixe o ódio consumir você, não deixe a falta de perdão consumir você. Ele vai orientando nessas situações. E ainda que o diabo venha atormentar, ainda que o diabo venha nos fazer sofrer, ainda que o diabo nos leve numa condição de morte, se nós estamos com Ele, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Onde nós sabemos o Deus que nós temos. Não tem situação nessa terra que vai nos colocar medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é o verdadeiro amor. Quando Ele está dentro de nós, não tem de que ter medo. Não tem que ter medo da morte. Não tem que ter medo de doença. Ainda que essas coisas venham acontecer, nós andaremos por um vale de sombra da morte, mas não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. A melhor coisa quando nós passamos por dificuldades, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de emocional, a melhor coisa é quando nós nos trancamos no nosso quarto e falamos assim: o mundo pode me abandonar, mas eu sei que o Senhor está aqui. Você sentir a presença dEle.
Ah, isso é maravilhoso. Isso é muito gostoso. Quando as dificuldades vêm, quando vem o peso, quando vem as incertezas, quando vem aquelas coisas que nós não conseguimos enxergar, não sei o que, que vai acontecer e parece que tudo está desabando. A presença dele nos dá uma certeza de que ainda que nós andemos pelo vale de sombra e de morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu vi um meme esses dias no Instagram de alguma igreja, de algum grupo evangélico. Aí tinha assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Aí tinha um que estava tocando um tambor, tinha outro que estava fazendo não sei o que e o outro estava assando carne. E um monte de chama de fogo em volta. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram naquela fornalha, talvez eles pensassem assim, nós vamos morrer. Eles não sabiam o que ia acontecer. Só que isso não foi motivo para eles negarem Deus. Porque eles conheciam Deus. Eles tinham fé. E muitas vezes, mesmo tendo fé, nós passamos por situações difíceis. Mesmo tendo fé, nós passamos por situações de sombra, de morte. Por vales de morte. Mesmo tendo fé, passamos por situações de aperreio. E aí que está o problema. A fé não quer dizer que você nunca vai ter uma necessidade. A fé quer dizer que mesmo em meio às necessidades, o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Fé é quando as circunstâncias vêm, você saber que Deus está fazendo, cuidando, movendo. Quando nós aprendemos a andar com Deus, nós começamos a ter atitudes segundo o coração de Deus, porque essas atitudes segundo o coração de Deus são as atitudes que vão nos levar numa direção de paz. Por exemplo, no versículo 5, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu li esse versículo e eu não entendi ele direito. Eu pensava assim, Deus vai pegar, vai colocar os inimigos tudo na mesa e vai me colocar na frente e vai dizer assim, aqui está o meu filho sendo honrado. E eu vou levantar o peito e vou dizer assim, Deus é o meu Pai e vocês, todos os meus inimigos, estão menores do que eu. Então ele fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Ele quer dizer o seguinte, ele faz você servir aos seus adversários. Mesa aqui fala de servir, fala de alimentar. O meu cálice transborda. Quer dizer o que, que você vai ter para servir aos outros. Como é que eu sei disso? Porque Jesus falou isso. Ele falou assim, se você amar aqueles que te aborrecem, se você amar aqueles que são seus inimigos, você vai amontoar brasas vivas na cabeça deles. Ou seja, eles não vão saber o que fazer. Eles vão ficar com mais raiva. Você não vai fazer isso para que eles fiquem com raiva. O seu objetivo não é que eles fiquem com raiva. O seu objetivo é que os seus inimigos deixem de ser seus inimigos. E a única forma de os seus inimigos deixarem de ser seus inimigos é você querendo ser amigo dos seus inimigos. Deu para entender? E como é que acontece isso? Preparando uma mesa na presença dos adversários. Ou seja, aquele cara que briga com você, você abençoa ele. Se você está numa contenda com alguém, vamos ser bem claros aqui, de valor, e essa pessoa você sabe que ela quer tirar de você além do que é justo, e ela é seu inimigo, ela lhe perturba, aí você vai entrar em comunhão com Deus e o Espírito Santo vai colocar você numa condição muito simples. Ele vai dizer para você assim, dê o que ele quer. Dê, toma, leva. Mas Deus, aí eu vou perder. Se eu ceder para ele, eu vou perder. Ele vai ganhar. Aí o Deus, o nosso Pai de amor, vai chegar para você e vai dizer assim, olha, mas preste atenção numa coisa. No reino de Deus, quando se perde, é que se ganha. Então ceda. Eu vou preparar uma mesa para os seus inimigos. Eu vou dar a você a condição de você servir todos eles. Eles querem dinheiro, dê o dinheiro para eles.
Eles querem aquilo que você tem, dê, ceda, abra mão, distribua, se solte, para de prender as coisas e dê. Abrace, perdoe, ame. Porque nós vivemos num mundo hoje de retenção de coisas e todo mundo é inimigo de todo mundo. Começa na escola. O cara que está sentado na cadeira ali do lado é seu concorrente. No ensino médio você já começa a ver ali, na hora do vestibular. Você sabe que se todo mundo quiser fazer o mesmo curso que você, então são mais 50 concorrentes para aquela vaga. Aí você já começa a ficar separado de todo mundo, porque eu não posso perder tempo, porque todos eles são meus concorrentes. Nós estamos correndo por uma vaga. Pior ainda quando chega na faculdade, no mercado de trabalho. Todo mundo é amigo, até aparecer uma vaga. Todo mundo está lá estudando e fazendo os cursos, e aí de repente quando tem muita gente que não trabalha, digamos que no curso tem ali 10 pessoas que não trabalham. Aí aparece uma vaga de estágio remunerado. Mas vale, na minha amizade. Apareceu uma vaga de estágio remunerado, todo mundo, o mais esperto já sai da sala direto para a diretoria. Quando chega lá já tem 2, que nem assistiu aula, já ficou na porta da diretoria. É? E aí todo mundo aqui, ó, tá, porque eu quero, aí o outro vai lá contar a choradeira, porque eu tô passando fome, porque tá difícil, porque eu preciso. E aí ele fala assim, o diretor, não, vai ser uma prova de seleção. Quem passar, vamos fazer uma prova. Quem passar na prova, aí o que você faz? Todo mundo longe, cada um pro seu canto. Por quê? Porque é uma concorrência, todos são seus inimigos. Aí você fala assim, pastor, então eu devo deixar para lá? Olha, você tem que buscar a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, as coisas, elas acontecem. De que forma? Nesse exemplo que eu dei. Se você não vai atrás de quem dá a vaga, se você não briga com seus colegas, se você vai para Deus, Deus vai dar uma direção para você. Ou surge uma vaga só para você, ou se são 10 colegas, vai aparecer 10 vagas. Ou de repente aquela vaga, alguém chega e fala assim, essa vaga é sua. Ou o Espírito Santo lhe direciona para falar com alguém, não para poder ficar puxando o saco, mas alguém especificamente. A direção de Deus, ela é perfeita. Ela vai no caminho certo. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos direciona. Eu lembro quando eu fui fazer o concurso, eu não estudei. Eu estava ocupado, eu estava fazendo outras coisas, e naquela época eu estava passando muito tempo orando, jejuando, orando em línguas. E recém-casado também, trabalhando muito. E aí eu optei por orar mais do que estudar. E quando chegou na hora da prova, aquilo que eu tinha estudado no dia anterior, as questões que eu passei, foi o que caiu na prova. E eu passei no concurso. Um concurso lá, na época, vaga, sei lá, 150 para 1. Até eu me estranhei de ter passado. Nossa, eu passei porque desde a inscrição até chegar no final, tudo eu fui buscando a direção de Deus. Primeira coisa, Senhor, é para eu fazer isso? É esse concurso? É isso que o Senhor tem para mim agora? Porque às vezes é uma coisa naquele momento, depois é outra coisa outro momento, porque a vida ela vai gerando situações. E a vida em Deus ela é muito mais, como é que eu posso dizer, dinâmica do que a vida comum, porque quando nós estamos em Deus, Ele sempre está criando situações e condições novas. Ele sempre está gerando novas situações. Só que aí o problema não é que você tem uma instabilidade. Você tem uma instabilidade em relação à naturalidade da vida, mas você tem uma segurança em relação à presença de Deus. Por quê? Porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então você não está preocupado com se vai ter ou se não vai ter oportunidade. Você não está preocupado com quantas vagas vão surgir. Você não está preocupado se vai ter ou não vai ter emprego. Você não está preocupado se você vai ou se você não vai casar. Você está com o coração em Deus. Você sabe que no momento certo Ele vai fazer. Você fica descansado. Você fica com a alma refrigerada. Versículo 6. O último. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que a bondade e a misericórdia me seguirão? Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor
elas se renovam a cada manhã e são infinitas. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus bondoso. Se nós estamos com Ele, se nós estamos na presença dEle, não tem como a misericórdia e a bondade dEle não andar conosco. Por quê? Porque nós andamos com Ele, vai fluir. Vai fluir bondade em relação às pessoas, vai fluir misericórdia para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso lado. Vamos nos seguir todos os dias da vida, por quê? Porque uma vez que nós estamos na presença dEle, vamos estar com Ele todos os dias com Ele. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E eu pensava que esse habitarei na casa do Senhor se referia a ir para a igreja nos dias de culto. Como é limitado entender que buscar a presença do Senhor é ir para a igreja. Nós não vamos para a igreja para buscar a presença do Senhor. Se você vai para uma igreja para buscar a presença do Senhor, você está indo na direção errada. Se você está indo para a igreja para buscar uma bênção, se você está indo para a igreja para se encontrar com o Senhor, você não entendeu ainda a lógica. Eu vou para a igreja porque eu tenho o Senhor. E lá, em comunhão com todos, nós vamos adorar o Senhor. O Senhor vai comigo. Eu não vou para encontrar Ele lá. Hoje a igreja se tornou um lugar de necessitados, de todos eles. Pessoas que passam anos e anos com necessidade na igreja. Por quê? Porque eles não conseguem encontrar a presença do Senhor fora da igreja. Vão a primeira vez, lógico. Aquela pessoa que chega lá arrebentado da vida, ele vai sem conhecer o Senhor. Lá ele encontra o Senhor. Beleza. Saiu dali, ele tem que ter uma comunhão, ele tem que ser ensinado a desenvolver uma comunhão com Deus, no seu quarto, no seu dia a dia, constantemente. E aí você vai então andar com bondade, misericórdia, mesmo que você ande por um vale de sombra e morte, você não vai temer mal algum, você vai andar com a alma refrigerada, você vai estar se alimentando em pastos verdejantes, você vai beber águas de descanso o tempo todo. Você vai estar o tempo todo na presença de Deus. E aí quando você vai para a igreja, você vai para duas coisas. Para desfrutar da presença dele em comunhão. E essa presença em comunhão vai servir para que o próximo que chegar lá sem essa presença, tenha essa presença. Só que as pessoas ficam o tempo todo indo para a igreja atrás da presença de Deus que não conseguem encontrar no dia a dia. Que não conseguem encontrar em casa. Nós vimos isso aí com frequência na pandemia, pessoas que não sabiam adorar a Deus ou buscar a presença dele em casa. Ah, fechou as igrejas, isso é obra do diabo, agora como é que nós vamos adorar a Deus? E aí Deus é muito claro quando ele fala assim, não habitarei em templos feitos por mãos de homens, habitarei no coração das pessoas. Precisamos tirar essa necessidade de só encontrar Deus ou só buscar a bênção no templo. A igreja não é o caminho. Jesus é o caminho. Talvez a igreja seja aí o mapa do caminho. Para quem não conhece o caminho. Talvez a igreja seja a direção, a aula, o lugar que vai ensinar você como encontrar Jesus. Mas é o pontapé inicial. De quê? De uma vida que você precisa desenvolver no seu dia a dia, buscando a presença de Deus. E aí quando nós buscamos a presença de Deus, nós aprendemos sobre um Senhor que é o nosso pastor. E Ele sendo o nosso pastor, Ele não nos faltará. Ele não vai deixar nada nos faltar. Nós vamos aprender com esse Senhor maravilhoso, que Ele é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes, e nos leva junto às águas de descanso. Ovelha bem cuidada é ovelha gorda, com a lã limpa, vistosa. Deus quer que você seja uma ovelha gorda, uma ovelha vistosa, uma ovelha bonita, uma ovelha descansada, águas de descanso, passos de repouso, alma refrigerada, veredas de justiça. E ainda que venha uma condição de vale de sombra e morte, nós vamos estar descansados. Por quê? Porque tu estás comigo. A palavra, a direção, a voz de Deus
vão guiar na direção de sair do vale de sombra e morte. A presença de Deus. Hoje eu entendo Davi escrevendo esse salmo, porque Davi ele buscava a presença de Deus. Só isso. Ele disse assim, que me julgue o Senhor e não os homens, porque os homens eles são maus, mas o Senhor é bom. Davi conhecia Deus. Tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus bondoso. Quantas vezes está escrito isso? Quantas vezes ele está dizendo lá, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Quantas vezes está escrito na Bíblia de pessoas que conheceram Deus, que desfrutaram da presença dele. E estamos falando de pessoas que não tinham a presença do Espírito Santo dentro, como nós temos hoje. Eles tinham uma presença fora, naquele momento, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós constantemente. Constantemente. E nós muitas vezes não desfrutamos dessa comunhão. Por quê? Porque estamos preocupados com as coisas da vida, com as ocupações, com tantas coisas que tiram a nossa mente, que ocupam a nossa mente, tantos entretenimentos que a vida de hoje oferece. Não que isso seja errado, mas nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus. Precisamos desenvolver o interesse de estar na presença dele. Precisamos buscar a presença do Pai, porque somente buscando a presença dele, nós vamos descobrir que ele quer nos pastorear. E uma vez que ele for o nosso pastor, ele não vai nos faltar. Ele sempre vai estar presente. Ele sempre vai estar nos guiando. Ele sempre vai estar nos dando um bom alimento, as águas de descanso. E nós vamos estar sempre, sempre com a alma refrigerada, independente das circunstâncias que a vida apresentar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra em nossos corações. Te agradecemos pela certeza que nós temos em Ti. Te agradecemos pelo Teu amor infinito que tem nos guiado dia após dia para um mergulho mais profundo em Ti. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que tem escutado essa mensagem. Que o coração dela possa se abrir para a Tua presença. Que possa desenvolver no coração dela uma sede imensa pelo Senhor. E que ela possa Te conhecer cada vez mais. E os segredos do Teu coração sejam revelados ao coração de cada pessoa que tem escutado essa mensagem. Para que cada vez mais a consciência de filho, a consciência de herdeiro, a consciência de eternidade seja manifesta em cada mente que busca a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Deus seja louvado na sua vida e até o próximo encontro em nome de Jesus.